se mudar isso, se orientar essa mudança, eu acho que pode funcionar. A pessoa vai na fotinha onde está escrito você, no canto superior direito, e pode trocar aí qual que é a forma que ela quer ver. Que aí o automático que faz isso que ela falou, que fica alternando, mas mesmo assim fica trocando, né, a ordem das pessoas, mas funciona que fica aparecendo todo mundo. Se não Então, for automático, não alterar layout. todo mundo aqui vai nas três bolinhas à direita embaixo, né? Isso. Aí Entra tem no alterar layout, layout. alterar layout, clica e põe mosaico. Além de pôr Ou barra mosaico, lateral, os dois funcionam. oi? Você travou. Não ouvi, Carol. Eu que travei? Não sei, achei que nós duas estávamos bem. Aí, além de Eu escolher pus mosaico de mosaico, tamanho pessoal, 6 tem aqui. também lá embaixo tem uma opção, uma barrinha para você escolher quantas pessoas vão aparecer, vocês podem pôr o máximo. Aí aparece, a gente fica menorzinho, não é isso? Isso. Mas para quem vai acompanhar a Daiane, põe no mínimo, que aí vai ver ela maior, né? Não sei se todos conseguirem fazer isso. Boa. Então, eu dou orientação para colocar no mosaico, então, e sobre ligar as câmeras, né? Vamos manter com quem vai falar, ligar a câmera, enfim, para ter esse controle. Ordem decidida, gente? Beleza. Sim. Vamos de Márcio, Cássia e Carol? O contrário, né? A Cássia achou melhor que ela falasse por último. Você apareceu 2 vezes, Nube. Você vai trocar. Tive que dar uma trocada aqui. Boa tarde a todo mundo que já está entrando. Daqui a pouco a gente começa.
Acho que já podemos dar início, damos 5 minutinhos ali, para o pessoal ir chegando. Boa tarde a todas e todos que estão aqui. Bem-vindos ao segundo dia do seminário do OBESC, esse evento que a gente está fazendo aí com muito carinho, que está dando muito orgulho. Peço perdão por possíveis barulhos de fundo aqui, minha vizinhança sempre está muito agitada, mas aqui vamos. Deixa eu me apresentar, eu sou Núbia, eu que vou mediar aqui a nossa roda hoje. Eu sou estudante de psicologia e faço parte do observatório aqui da saúde coletiva, sou bolsista e também fiz parte das atuações, né, de grupos de trabalho sobre as narrativas urbanas, sobre as narrativas do cuidado, sobre a pandemia aqui em São João, que é o tema da nossa mesa, né? São João del Rei no contexto da pandemia. Eu quero apresentar os nossos intérpretes que vão acompanhar hoje, o Pedro Ernesto e a Dayana. Eles vão estar se revezando aí, acompanhando a gente durante toda a conversa. Vamos tentar não falar muito rápido, mas sejam muito bem-vindos. E eu vou apresentar os nossos 3 convidados, que vão compor essa roda. Não é uma mesa, é uma roda, o que significa que a gente quer escutar vocês, que estão nos acompanhando aqui. E depois eu explico como que a gente vai funcionar. Primeiramente, a gente tem o Márcio Toledo, que é graduado em Geografia pela Unesp, mestre em Geografia pela Unicamp e doutor em Geografia pela Organização do Espaço pela Unesp. Tem pesquisas com ênfase em Geografia Econômica, atuando principalmente nos temas de uso do território, circuito espacial produtivo, transformações urbanas e uso agrícola do território. E hoje é professor adjunto do Departamento de Geociência da UFSJ. Bem-vindo, Márcio. Nossa outra convidada é a Carolina Xavier, que é graduada em Ciência da Computação pela UFSJ, é mestre em Modelagem Computacional pela UFJF e doutora na área de Sistemas Computacionais no Programa de Engenharia Civil da COP, UFRJ, é docente na UFSJ desde 2010 e atualmente tem grande interesse em análise de dados de saúde pública e o desenvolvimento de ferramentas que permitam a gente encontrar informações em um conjunto complexo de bases de dados. Vamos saber um pouco mais disso. Bem-vinda, Carol. E nossa terceira convidada é a Cássia Batista, que é doutora em Psicologia pela UFMG, estágio doutoral na UFSC, mestre em Psicologia Social pela UFMG e graduada também pela UFMG em Psicologia. Hoje é professora adjunta do Departamento de Psicologia aqui da UFSJ, é integrante do NESC, o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, e Núcleo do Apoio Psicoeducativo da Medicina. Bem-vinda, Cássia. Bem, hoje o nosso tema é falar de São João del Rei no contexto da pandemia. Nesse momento, o município conta com 990 casos de Covid-19 registrados e 21 mortes, e nas últimas semanas a gente tem presenciado um aumento abrupto nesses números, né? A quantificação, em um momento em que muitos corpos nem chegam a ser quantificados, se revelou em muitos lugares como uma importante ferramenta de mapeamento, de execução de estratégias de intervenção e de tradução das desigualdades sociais, quando a gente percebeu que os números tinham raça, tinham classe, tinham bairro, e ao mesmo tempo as enormes quantidades somadas diariamente nesses gráficos nos impediu de saber muitas histórias que simplesmente foram enterradas, ou as histórias que a gente tem guardado com a gente mesmo, né, na angústia do isolamento. É nesse movimento que a gente vai trazer nessa roda, a conversa entre aqui a gente, esses convidados que, unidos pela relação da universidade, cidade, pesquisa e extensão, apesar das áreas e abordagens diferentes, vão chamar a gente para pensar e conversar sobre os dados e as histórias da pandemia aqui em São João. Nesse início, cada um dos 3 vai ter uma fala breve de, em média, 10 minutos, tá bom? Ao fim disso, a gente vai abrir a conversa. Então, o chat está aberto para que vocês enviem comentários e também para que abram o microfone e a câmera para falar aqui com a gente. Vocês podem só colocar ali inscrição no chat, que a gente vai organizando aqui e todo mundo pode falar. Durante a transmissão, vai rolar aqui um link, um forms para vocês comprovarem a presença, tá? Fiquem tranquilinhos que daqui a pouco aparece aí no chat. Que mais que posso falar?
Assim, e se tiver algum inscrito surdo que esteja nos assistindo aqui nesse momento, a gente recomenda, né, que pode falar aqui no chat, e aí a gente recomenda fixar aqui a imagem dos intérpretes. A gente vai deixar as câmeras desligadas, por enquanto, vamos deixar só quem está falando e o intérprete ligadas, para que as pessoas consigam ver eles na câmera, sem aqueles problemas de layout loucos aqui do Meet. Enfim, mas a gente vai se ajeitando aqui. Qualquer coisa, qualquer problema ou dúvida, podem enviar no chat. E é isso. Vamos começar, né? Passo a fala para o professor Márcio. Muito obrigado pela apresentação, Núbia. Eu quero agradecer muito o convite do OBESC para estar aqui hoje nessa roda de conversa. Dizer que eu aceitei esse convite com muita alegria. Eu queria estar aqui. É sempre bom, é um momento de compartilhar as nossas pesquisas, os nossos estudos e, enfim, e poder estar falando sobre o que a gente tem pesquisado há algum tempo, né, aqui com vocês. Quero cumprimentar, boa tarde a todos e todas, né, cumprimentar formalmente as professoras que me acompanham aqui nessa roda, a professora Cássia, a professora Carolina, minhas colegas aqui de universidade, desejar uma boa tarde para todos nós de trabalho e dizer que, assim, é uma roda de conversa, então que vocês se sintam também à vontade se em algum momento eu estiver falando rápido demais ou aparecer alguma dúvida, que vocês me interrompam. Enfim, vou tentar ser breve aqui. Como a Núbia já me apresentou, eu sou Márcio Toledo, sou professor do Departamento de Geociências aqui da universidade. Para essa nossa roda de conversa, eu vou apresentar, eu pensei em dois momentos, não é? Um de um recorte temporal da pandemia aqui, né, no contexto da cidade de São João del Rei, e o contexto do recorte espacial, como geógrafo, apresentar um pouco essa distribuição dos casos aqui na cidade. Lembrando que essa apresentação que eu trago hoje é resultado de pesquisas que são minhas, mas são coletivas, né? São desse Observatório de Saúde Coletiva. Enfim, eu sou o porta-voz hoje de um grupo de trabalho. E a intenção é mostrar, então, o processo, né, de pandemia, desta pandemia, que a gente ainda está vivendo, né? Eu digo que é um momento interessante, que a gente estuda o processo e é afetado pelo processo ao mesmo tempo. Então, entender como isso funciona em uma cidade pequena. Para a gente contextualizar rapidamente, aqui São João del Rei é um município que tem aí uma estimativa de 90 mil habitantes, né, em torno de 90 mil habitantes, com 94% da população na área urbana. Né? Então, é um município extenso, com uma área urbana pequena e a população muito concentrada nessa área urbana. A faixa etária predominante, lembrando que eu estou falando aqui de dados do censo de 2010, porque esses dados ainda não foram atualizados para 2020, também por conta da pandemia, a faixa etária predominante da população aqui está entre os 30 e 34 anos. Os idosos representam em torno de 10% da população e as crianças em torno de 2%. Com tendência, se a gente observar os censos 2000, 2010, de envelhecimento da população, certo? Então, com uma tendência de população, de ter uma quantidade maior de população idosa para hoje. E aí, esse município, São João del Rei, conta aí com uma unidade de pronto atendimento, a UPA, e 2 hospitais filantrópicos de alta complexidade. Então, um total de 262 leitos. Uma contextualização de onde? Aqui, num recorte temporal amplo, né, de todo o período até onde a gente está, hoje, né, novembro, a gente consegue observar em azul o número de casos, em vermelho a linha, embaixo o número de óbitos, né? Pequeno em relação ao número de casos, porém com a tendência aí progressiva, né, de casos mês a mês.
significativa. E eu vou falando disso aí ao longo da minha apresentação. Hoje, 843 dos 990 casos já foram, já receberam alta, mas a gente tem aí 126 pessoas em quarentena, esse dado é de ontem, né? Para essa apresentação, então, esse recorte amplo, eu vou trazer alguns momentos que eu acho importantes para a gente entender esse processo aqui em São João del Rei. O primeiro caso acontece em 17 de março, logo no iniciozinho mesmo, né, da pandemia no país, e era um caso de viagem internacional. Na sequência disso, o prefeito decreta medidas, não é, de enfrentamento dessa pandemia com isolamento, através de isolamento social e medidas de contenção, e coloca aí o Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas à disposição da população, com 4 leitos, oxigênio, monitores cardíacos, e equipes qualificadas aí para atender as vítimas de Covid, né? Então, a progressão, um mês depois desse primeiro caso, a gente vai ter o primeiro caso, em abril, de contaminação comunitária aqui na cidade. É interessante observar, quer dizer, destaquei esse momento do primeiro caso de contaminação comunitária, porque é nítido que, a partir desse momento, os casos começam a aumentar de modo muito mais rápido e de maneira muito mais significativa. Então, vejam que esse gráfico ele mostra abril, maio, né? De 17, então, lá do primeiro caso confirmado de contaminação comunitária, e um mês depois dessa confirmação. 10 dias depois já tinha aumentado significativamente, o gráfico também permite ver, né? Que em torno de uma semana, 2, começa a haver um aumento do número de casos. E no final desse período de 30 dias, a gente tinha 4 vezes mais casos do que lá no 17 de abril, né? Nesse momento que a prefeitura vai fazer comprar respiradores, lembrando que o prefeito aqui da cidade, que agora acabou de ser reeleito, anuncia essas coisas via vídeo nas suas próprias redes sociais. Então ele vem e fala da compra dos respiradores, da desinfecção das ruas. Isso acontece em contradição. No 12 de abril, esse mesmo prefeito começa, né, ou essa mesma prefeitura, uma gestão, começa a defender a reabertura do comércio e outras atividades aqui na cidade, né, em contradição. Num contexto geral, nós aqui estamos no estado de Minas Gerais, né, que decretou aí as ondas, né, de entrada ou de saída do isolamento, né? Então, da verde até a vermelha, quer dizer, quando a gente está em alto risco, menos serviços podem funcionar. Baixo risco, onda verde, mais coisas podem funcionar. Então, saltando para o mês seguinte, 22 de maio, a gente vai entrar na onda verde aqui em São João del Rei. E que é essa reabertura com cautela, vou colocar aí também entre aspas, né, do comércio. No intervalo, de novo, agora é maio, junho que a gente está fazendo o intervalo temporal aqui. No intervalo maio-junho, a gente salta de 26 para 164 casos em 30 dias. Certo? De novo, com o comércio aberto, na onda verde. É preciso destacar aqui, para o contexto da cidade, que o Ministério Público e iniciativas populares vão ser fundamentais para que a gente possa regredir nessas ondas. Por quê? A partir da percepção de que há uma explosão do número de casos, né, de pessoas contaminadas, é preciso uma intervenção nas ações da Prefeitura Municipal no sentido de conter o aumento do número de casos, né? E aí, se a gente olhar isoladamente só o mês de junho,
que até esse momento aqui tinha sido, acho que, o mês mais grave, a gente vai ter aí uma progressão significativa do número de casos. Aqui é só o mês de junho, entre 1 e 30, né? E aí, nesse momento, a cidade regride para a onda amarela, ou seja, aumentam as restrições, né? Fecham-se alguns comércios considerados não essenciais para diminuir a circulação de pessoas, voltam as barreiras sanitárias de fiscalização das pessoas, né? E aí vai acontecer novamente só lá na frente, né, um novo avanço para a onda verde. Então a gente passa um período grande aí na onda amarela, certo? Aqui, numa outra perspectiva dos casos, né, da progressão, então aqui, de novo, eu estou colocando julho, agosto, setembro e outubro, né? A barra vermelha representa a quantidade de pessoas de casos confirmados e a barrinha azul, o número de óbitos, né? E aí uma coisa que é preciso marcar nesse recorte temporal que eu estou fazendo aqui é a prefeitura municipal insistentemente, até em consonância, né, com o governo federal, vai insistir na retomada das atividades econômicas. É importante marcar a ação do Ministério Público no sentido de conter, e é importante marcar as ações populares que vão auxiliar as famílias e pessoas atingidas, não necessariamente com casos de Covid em casa, mas pela diminuição das atividades de trabalho, laborais, que não receberam auxílio, que não vão ter recebido auxílio, que vão precisar de ajuda para se alimentar, enfim, para sobrevivência, né? É importante lembrar, a prefeitura não vai agir no sentido de promover ações que a gente chama de mitigatórias. Então, não vai haver cesta básica, não vai haver nenhum tipo de auxílio municipal às pessoas que estão aí desamparados, ou desempregados, ou sem poder trabalhar nesse momento, não é? Coisa que aconteceu em alguns municípios, inclusive aqui do lado, por exemplo, Santa Cruz de Minas. Então, a gente vai ver inúmeros movimentos populares que vão se movimentar nesse sentido, inclusive um grupo de trabalho do próprio Observatório da Saúde Coletiva, no sentido de organizar medidas, né, promover medidas e ações que auxiliem essas pessoas, então, que estão sendo atingidas direta ou indiretamente aí pelo Covid, né? E só em 16, então, de outubro, a gente vai voltar para a onda verde. Sobre o perfil, essa foi uma solicitação que me fizeram, eu trouxe aqui, dos atingidos, a gente pode observar que 54% das pessoas que tiveram Covid aqui em São João del Rei até o dia de hoje são mulheres, né? Mais da metade, 54, 538 pessoas, 538 mulheres foram aí atingidas pela Covid. Fazendo uma especulação rápida, me parece que está relacionada ao trabalho, à manutenção da vida, à necessidade de sair de casa, vai atingir aí o maior número de mulheres. Por faixa etária, a gente pode observar aí que os mais atingidos são os adultos, entre 30 e 39 anos, não é? E em destaque aqui, se a gente somar a população adulta de 20 a 59 anos, a gente vai ver que a maior parte dos atingidos, quase 80% dos casos, está na população adulta, né, de 20 a 59 anos. Então, esse aqui é mais ou menos o perfil. Estou falando de maneira muito geral, muito en passant, mas é para a gente ter aí uma noção de como como se deu
essa pandemia aqui. No recorte espacial, quero que vocês observem aqui a figura da direita, essa que as imagens variam aí de um rosa claro até vermelho, apresenta aí os setores censitários, né, ou os bairros de São João del Rei. E a figura da esquerda, ou a sucessão de figuras que vai da 19ª até a 42ª, que vai da 19ª até a 42ª semana de casos, né, que a gente foi acompanhando aqui, vocês conseguem observar a progressão dos casos da Covid nos diferentes bairros de São João del Rei. Eu já sei, pelos dados aí da última semana, que a gente precisa fazer uma nova atualização, porque isso aqui vai passar por alguma mudança. Mas observe, esse bairro que aparece separadinho aí, à direita, é a Colônia do Marçal. O que aparece à esquerda, embaixo, é o Tijuco. E o que aparece do outro lado aqui é o Matozinhos. Se vocês observarem, ao longo do tempo, quanto mais vermelho fica o mapa, mais casos eu tenho de Covid naquele lugar, não é? Então, a gente pode constatar aqui, por essas figuras, que os bairros que mais tiveram, até essa semana 42, aí, 17 de outubro, casos de Covid foram a Colônia do Marçal, o Tijuco e Matozinhos. Nós ainda não sabemos com muita clareza por que nesses lugares. Nós temos assim algumas hipóteses que começamos a levantar. Então, sabemos, né, que Colônia, Matozinhos e o Tijuco são subcentros comerciais importantes aqui para a cidade. Então, o Tijuco é praticamente uma continuidade do centro, não é? Se você pegar em linha reta, ele está ali contíguo ao centro. Enquanto Matozinhos e Colônia são subcentros comerciais importantes aqui para a cidade. Então, isso vai gerar aí, e foram menos fiscalizados do que o centro, a área central, os comércios do centro. Então, pode ser que tenha havido mais aglomeração nesses lugares. Uma outra possibilidade, ou talvez as duas em conjunto, esses são os principais eixos de entrada e saída da cidade de São João del Rei. As principais rodovias vão passar por aí, então a gente tem comércio, restaurante, bar, posto de gasolina, que pode ser uma outra possibilidade aí do maior número de casos nesses lugares. E aí, trazendo para hoje, para encerrar a minha fala, nessa última semana a gente foi surpreendido com um aumento significativo do número de casos, né? A gente teve 6 semanas de uma quase estabilidade, de pouquíssimos casos, até o dia 19 de novembro, onde surgiram mais 30 casos, seguidos de mais 16 casos, seguidos de mais 10 casos. Então, hoje a gente tem 126 pessoas em quarentena na cidade. Para dizer, ou repetir, que é preciso, então, aqui em São João del Rei, manter medidas de isolamento social e de cuidado. Então, como a gente está aqui numa conversa, não é? Penso que seja fundamental manter se cuidando aqui, as coisas, de fato, não sei se numa microescala, demonstram que essa pandemia ainda tem muita força, tá bem? Obrigado. Aqui para marcar o 19, obrigado. E perdão por ter passado um pouquinho do tempo, fico aqui à disposição para a gente conversar. Muito obrigada, Márcio. Tem feito um trabalho maravilhoso de acompanhamento desse caso, que sempre aparece lá nas nossas redes sociais, e, enfim, muito obrigada pela apresentação, daqui a pouco a gente se fala mais. Obrigado. Carolina, professora Carol, sua vez, faça a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todos e todas.
Eu escolhi falar aqui nesse momento um pouco sobre, até que vai ser uma pergunta que eu vou fazer para o Marcos depois, como ele conseguiu, né, gerenciar e levantar todos esses dados. Porque aqui em São João del Rei, a forma que as informações estão sendo divulgadas, elas são muito pobres. Elas são muito pobres e são, parece que de propósito, são publicadas de uma forma que dificulta o nosso entendimento dos dados, o nosso estudo dos dados. Então, como acho que eu comecei a me envolver com o pessoal tentando achar durante essa pandemia, né? Tentando achar esses dados, né? A gente tem dados do censo de 2010. Eu trabalho com modelagem computacional e mais especificamente modelagem em redes. Então, o que eu queria fazer no início, quando começou a pandemia? Eu queria conscientizar, queria fazer uma ferramenta que conscientizasse as pessoas qual que seria o impacto dessa doença se espalhando nos diferentes bairros, com as diferentes formas de organização das pessoas nesses bairros. E eu não consegui encontrar dados atuais sobre a cidade de uma forma sem ter que pedir, sem ter que implorar, sem ter que atualizar, inferir como que o censo seria atualizado. Então, aí eu pensei assim, eu acho que eu vou voltar a minha fala para a importância, né, da qualidade dos dados disponíveis, né, seja pelo pessoal da saúde, seja pelos pesquisadores de outras áreas que se importam em divulgar, mas não pensam em como que outros pesquisadores poderiam se aproveitar disso para contribuir também. Né? Então, eu resolvi falar um pouco da ciência de dados aplicada à saúde aqui. Tá? Então, mais com foco na importância da qualidade dos dados disponíveis. Tá? Então, o que a ciência de dados é? Né? Ela é uma grande união de computação, matemática e estatística. Né? Ela quer analisar grandes dados para gerar modelos que simulem o comportamento de uma doença, por exemplo. E para isso a gente precisa de calibrar modelos, porque esses modelos têm parâmetros que cada doença se comporta de uma forma, cada doença tem uma recuperação de um período diferente. Então, a gente precisa de calibrar esses modelos, descobrir esses dados do modelo, para que esses resultados possam apoiar as decisões dos gestores de saúde dentro do contexto de uma pandemia. Então, a dificuldade de achar os dados de São João del Rei, no início, então, era muito grande. Eu entrava no Facebook e procurava notícias de quantos recuperados, o que aconteceu, porque a gente precisava desses dados para gerar esses modelos. Né? Então, esse modelo, pode deixar que eu não vou explicar as equações diferenciais, não, mesmo porque a gente geralmente só as utiliza, né, como computação, né, como modelagem computacional a gente entende mais, como que a doença funciona, né? A doença, ela funciona, provavelmente, porque ninguém tem um panorama muito específico por causa da subnotificação, por causa dos assintomáticos, ninguém sabe muito bem exatamente como essa doença se propaga, mas pode ser que essa doença seja do tipo que a gente chama de CEIR. A população está compartimentada em 4 partes. Os indivíduos que estão suscetíveis, os indivíduos que foram expostos à doença, em seguida eles adoecem, né, são infectados e passam a infectar a doença, passar a doença, né, e em seguida eles são recuperados. Nesse compartimento aqui também estariam os óbitos, né, porque eles não passam a não propagar mais a doença. Né? Então, existem várias formas com que isso pode acontecer. E o que a gente faz na modelagem computacional? A gente tem quais são as taxas de transmissão, qual que é o tempo de incubação, qual que é o tempo de recuperação de uma doença. E observando esses dados dia a dia, a gente poderia inferir como que a Covid acontece na nossa cidade, porque cada cidade vai ter cada lugar vai ter uma característica diferente, e a gente poderia predizer como essa doença ia se comportar de um ponto em diante.
como que a gente vai predizer isso? A gente precisa dos dados para predizer isso, a gente precisa do modelo para predizer isso, né? Então, com a qualidade de dados que a gente tem, é bastante complicado. A gente fez um estudo em julho de 2020, fazendo essa projeção. Só que a gente não tinha um dado espacial das cidades, que a gente fez para São João del Rei, em conjunto com a UFJF, o Márcio ajudou a gente, muita gente do OBESC ajudou a gente. Para levantar esses dados, eu tive que procurar no G1, dia por dia, quantas pessoas foram recuperadas em Juiz de Fora, por exemplo. Em São João del Rei, a gente teve que usar os dados do governo de que 14 dias as pessoas que notificaram e não morreram e não estão internadas estão recuperadas. Então, a gente tinha que lidar com dados faltantes, que é muito difícil, né, no contexto de modelagem computacional. Então, esse modelo, ele foi um modelo baseado naquelas equações que eu mostrei antes, e com o ajuste desse modelo, verificando o quanto o modelo estava se ajustando aos dados reais de infectados e recuperados por dia na nossa cidade, ele deu qual que era a taxa de infecção, qual que era a taxa de recuperação e simulou a doença dias após o último dado. Então, ali ele tem uma predição de quantos vão ficar doentes, quantos vão se recuperar e quantos poderiam morrer de acordo com as taxas que aquele modelo encontrou. Então, se a gente tivesse esses dados de uma forma fácil, toda hora a gente poderia alimentar esse modelo e tentar criar ações para mitigar a Covid. Se a gente não tivesse, né, um governo que desacredita na ciência, que desacredita no isolamento, que desacredita na máscara, né, a gente poderia ter formas de mitigar através de dados. São coisas que são confiáveis, são usadas a todo momento. Então, a ciência de dados é muito importante, mas ela precisa, então, de uma qualidade de dados para que seja ágil. Porque se demorar 10 dias para eu tabular os dados, para executar o modelo, já saiu mais 10 dias de doentes, eu tenho que atualizar minha planilha, fazer tudo de novo, e eu não consigo ter uma agilidade uma reação, né, a essa doença. E a pandemia, ela é muito, como o Márcio já mostrou aí, né, os vários trechos do gráfico aí, ela é muito, o povo é muito reativo, né, às vezes, né, né, no início, agora já está começando todos a flexibilizar um pouco. Então, ele é muito reativo, tá muito grave, todo mundo para, todo mundo vai tentando se isolar mais. Tá ficando tranquilo, todo mundo vai para a rua. Então, isso faz com que a doença, essa taxa de infecção e essa taxa de melhora, começa a variar demais. Então, você tem que compartimentar mais os seus ajustes, vai ficando cada vez mais complicado. E o que mais facilitaria a gente a ter essas respostas rápidas seriam a qualidade dos dados. Esse trabalho aqui é um exemplo de um trabalho que tem uns dados muito, muito ricos, que é dessa base da Fiocruz, que chama SIDAX. Essa base da Fiocruz, quem trabalha com saúde pública fica louco para conseguir um acesso lá. Ele é super fechado, mas é muito interessante os trabalhos que tem. Eu não consigo acessar esses dados, esse trabalho não é meu, tá? É só um trabalho que é um trabalho de desafios de ciência de dados, e ele traz para todas as cidades do Brasil, através dos dados organizados pelo SIDAX, que são dados linkados do DataSUS, com os dados de nutrição das cidades, com os dados de educação das cidades, e eles possivelmente, eles reconhecem quem é quem em cada dado e juntam esses dados. É como se eles tivessem tudo sobre as pessoas de forma anônima, né, de todos os usuários do CAD único, nesse caso aqui. Aí, para esses usuários do CAD único, eles mapearam todas as cidades do Brasil, e eles chamam o município amigo da infância, né? Se vocês entrarem lá, vocês vão ver esses... Aí aqui tem uma descrição do município de São João del Rei. Essa linha, que tem uma bolinha branca no meio aí, dividindo a tela em dois, a parte branca e a parte roxa, essa bolinha branca é onde São João del Rei está
entre os piores municípios para baixo e os melhores municípios para cima. São João del Rei está um pouquinho abaixo aí da metade aí, como uma qualidade de vida da primeira infância. Aí aqui eles explicam como que interpreta essas pétalas aí, e a gente vê que São João del Rei tem uma péssima saúde, né? O que São João del Rei vai pior, né? Em todos os indicadores que eles demonstraram, é a saúde. Então, eu não vou me alongar nisso daqui, não, porque isso aqui nem tem tanto tá dentro do contexto da pandemia, são dados do ano passado, mas, assim, o que a gente conseguiria fazer com dados bons, prontos, dados claros, se a gente estivesse disponível para poder ajudar como um apoio aí na tomada de decisão. Então, quem tiver curiosidade, depois eu posso mostrar esse link aí. Então, a gente depende muito dos dados, né? A gente tem a lei de acesso à informação, mas se a gente tiver que pedir informação para poder tratar a informação, até essa informação chegar, já era, né? Um caso que aconteceu aí, eu recebi numa newsletter de um jornal, um leitor do jornal pediu por mais de 4 meses o plano do governo federal no enfrentamento ao Covid. Ele teve que apelar a todas as instâncias para conseguir uma resposta, depois de várias respostas que não poderiam ser dadas, até que ele descobriu que não existe o plano. Não existe um plano impresso. Existem várias ações que teriam que ser coletadas por ele em cada ministério. Não existe. A gente sabe que não existe, né? Mas a gente não acredita que não existe nenhum papelzinho, nenhuma coisa para esse enfrentamento. Então, a qualidade de todas essas coisas que eu disse em relação à pandemia, ela depende muito da qualidade dos dados. Tá? Então, para a gente ter agilidade aí na geração dos resultados. Aí aqui só uma classificação. Quem conhece, Tim Berners-Lee é o pai da web, né? Ele criou a web. Ele propõe, né, uma classificação na qualidade da disponibilização de dados, dos dados para serem utilizados, né, de fato, para apoiar o estudo dos dados. Então, ele mostra, né, que uma estrela é se alguém coloca um PDF, né, com esses dados disponíveis. Duas estrelas é uma tabela Excel ou qualquer formato que é proprietário, que não seja livre, que não possa ser aberto em qualquer software. Um CSV, que é um arquivo texto, que tem as suas colunas separadas por vírgula, já seria 3 estrelas. O RDF é um pouco mais descritivo, os dados, ele vai ter 4 estrelas. E se você tiver dados linkados, que é como esse SIDAX que eu falei anteriormente, você tem os dados de melhor qualidade. E quanto melhor a qualidade dos dados, mais ágil e melhor vai ficar a resposta dos modelos. Então, aqui só está descrevendo essas 5 estrelas aí. Então, como que a gente está nessa disponibilidade de dados? Né? São João del Rei. São João del Rei tem 2 opções. Ou você entra no Facebook ou no Instagram da página do enfrentamento à Covid deles, ou você tem uma página web, né, que é estruturada, mas que você tem que programar um crawler, você tem que fazer alguma coisa bem específica, fazer um código mesmo para varrer a web e buscar, ou se não buscar dia por dia esse dado. E isso não é muito fácil de fazer, né? Você tem que fazer uma coisa na mão. Tá? Essas imagens eu tirei na semana passada das redes sociais. Minas Gerais disponibiliza os dados em Excel. Né? Antes era CSV, agora eles estão usando esse formato, eles desceram um nível, né? É um formato proprietário. Tem muitos dados faltantes, tem muitos dados sem padronização, escrito São João del Rei com Y, escrito São João del Rei. Então, se você for fazer um filtro, você não consegue achar direito qual que é o tipo de dado que você quer, né? Então, fica bastante complicado, assim. Aí, esse aqui é os dados de Minas Gerais que eu peguei hoje, eles estão com atraso de 15 dias. Então, eu não consigo também usar os dados de Minas Gerais para saber o que está acontecendo em São João del Rei, porque esses dados têm um hiato muito grande entre sair daqui de São João e chegar no governo de Minas. Tem 3 dias que eu estava tentando acessar para fazer esse gráfico e esses dados não estavam disponíveis. Eles ficam com o link quebrado por muitos dias. Apesar de serem dados ricos, tem muitos dados faltantes.
né? Tem gênero não identificado, tem raça não identificada, escreve a palavra raça. O dado muito estranho, né? Parece que não é feito para entender totalmente. E o dado da epidemia do Brasil, a gente já sabe, né? Não há dados governamentais fiéis, e o que a gente vê todo dia são dados disponibilizados por um consórcio de imprensa. Que isso é muito triste, né? A gente não ter esses dados. E aqui eu trouxe também, só para vocês verem depois, não vou nem me estender nessa fala, saiu até no G1, é de um autor que eu acompanho há muito tempo, de redes complexas. Ele fez um modelo, que é o que a gente estava pensando em fazer desde o início, aí, que ele testa quais pontos de interesse na cidade são os mais suscetíveis a transmitir a doença. Se a gente tivesse dados de São João, de mobilidade, pode ser dado de telefonia, podia ser dado de empresa de ônibus, de quantas pessoas estão andando para qualquer lado, e de densidade de cada bairro, a gente conseguiria estimar. Então, nesse site aqui, você consegue estimar para cidades de São Francisco, Chicago, Nova York, quais são os pontos de interesse que teriam mais exposição ao vírus e trariam mais possibilidade de infecção. Então, quem tem dados organizados tem tudo, né? Consegue fazer um trabalho melhor para o enfrentamento aí. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada pelo convite, desculpa aí o tempo, e desculpe se eu fui muito out-topic, mas eu achei importante mostrar, assim, para outros pesquisadores, né, outros colegas, o quanto que é importante os dados terem uma qualidade para agilizar em estudos de modelos. Obrigada. Obrigada, Carol. Acho que foi super didático, não tinha tido contato com essa discussão ainda. Muito obrigada pela sua apresentação. Quero conversar sobre. Mas antes, vamos com Cássia para finalizar essa primeira parte aqui, para depois a gente falar um pouco mais sobre isso e os questionamentos. Já vi que tem gente aqui mandando pelo chat, podem ir reunindo perguntas aí, mandando, que daqui a pouco a gente se organiza aqui. A palavra é sua, Cássia. Obrigada, Núbia, Carol e Márcio, é um prazer estar aqui nessa roda de conversa com vocês. É uma alegria mesmo de estar essa tarde aqui com o Observatório da Saúde Coletiva, com tantas pessoas queridas que caminhamos, né, de mãos dadas durante um tempo, mesmo sem nos conhecer presencialmente, né? Para continuar disparando, né, porque Carol e Márcio já trouxeram aí vários elementos para a gente conversar, para a gente disparar outras conversas nessa roda, eu preparei um pequenino mesmo, texto, com algumas imagens para a gente conversar. Então, eu vou mostrar. Ok, vocês estão vendo? Certinho, Cássia. Certinho? Então, vamos lá. Narrativas da pandemia. Foi como escolhemos abordar esse vivido por todos de modos tão diferentes. São muitas maneiras de narrar nossas experiências nesse período de isolamento, de crise sanitária, de ensino remoto, de adoecimentos, de mortes, de mudanças de casa, de queimadas, de desemprego, de apagões, de crise societária, de incertezas. Vou contar, então, aqui do meu jeito, como há de ser, né, das minhas andanças por aqui. Diante deste desconhecido vírus, nós nos juntamos em março, o Núcleo de Saúde Coletiva, o NESC, e o Observatório Urbano. E conosco vieram outros querendo coletivamente fazer alguma coisa que iríamos ainda descobrir. Compartilhávamos de um conceito de saúde largo, colorido, maleável. Sabíamos algumas coisas e juntos poderíamos saber mais.
alguns de nossos objetivos foram se desenhando: pensar, dialogar, indagar, acolher, agir e também esperar. Assim surgiu o OBESC, o Observatório da Saúde Coletiva da UFSJ. Começamos descobrindo o encontro pelo computador. Me reuni com alguns e nos tornamos um grupo de escrita para deixar as palavras soltas dizerem algo que sentíamos e nem sabíamos. Nomear este habitado em nós. Nossas narrativas foram guiadas pelo cotidiano e pelo cuidado. Começamos por nós mesmas, algumas alunas, um aluno e uma professora. Desenvolvemos nossos modos de acolher, ainda que longe dos corpos, mas não dos afetos. Trocamos músicas, vídeos, áudios, figurinhas, palavras e poesias. Ao partilharmos condições, angústias e esperanças, fomos criando conexões num misto de pertença e resistência. Temos muitas histórias para contar, narrativas inúmeras, formando um bordado com uma grande linha do tempo, um amontoado de camadas, narrativas de números e gráficos, narrativa dos documentos, dos governantes, do Ministério da Saúde, da ciência, narrativas das redes sociais, narrativas da rua, do espaço da cidade, das mulheres, narrativas dos corpos. Nossa ideia foi registrar, contar, expandir as experiências singulares de lideranças, de moradores, de estudantes, professores e principalmente de profissionais de saúde. Criamos até uma disciplina para abraçar mais gente. Alcançamos mais alunos da psicologia e da medicina, que entrevistaram aproximadamente 20 estudantes do último ano de medicina, que foram chamados pelo Ministério da Saúde para atuarem no SUS nesse momento. Daí uma grande roda de encontros e de feituras coletivas foi se construindo. Essas histórias e outras estão lá no site do OBESC, para ler, reler, responder, escrever outras. Estão aqui também no peito, para respirar melhor. Descobrimos como a narrativa é potente, favorece o registro e a produção de saberes, facilita a formação, as aprendizagens, e tem um efeito terapêutico para quem escreve, para quem lê e transborda. Temos muitas histórias para escutar ainda. Ações de solidariedade, de apoio técnico, de formação, receitas culinárias e outros conhecimentos populares, sobre o saber das ciências e também de nossos ancestrais, sobre as aprendizagens das crianças em casa, de modos de morar junto, sobre outras formas de produzir conhecimento e informações, de consumir menos, de plantar mais, de prevenir mortes, de viver em sociedade, de cuidar de si e dos outros. Nesses quase 9 meses de projeto, aprendemos no mundo com os outros, com Paulo Freire. Aprendemos a valorizar e, quem sabe, a cultivar as pausas e os pousos, demorar no lugar, delongar no momento, reinventar o modo de contar o tempo. Percebemos que temos medos, ainda que de gostos diferentes. Temos fé e lutas, com rituais diferentes. Temos modos distintos de sentir na pele os efeitos do vírus. Aprendemos que não importa escutar quando queremos promover saúde, como o Merri e tantos outros já nos ensinam. As experiências vividas nos conectam, as histórias comuns nos fazem sentir parte de uma comunidade, de um país. A desigualdade, a opressão e o autoritarismo como modo de relacionar. A narrativa como modo de criar, de cuidar, requer considerar o sujeito concreto, com corpo, com história, com cultura, um ser contraditório, reflexivo, localizado.
Os sentidos construídos neste caminho nos fortaleceram, nos deixam alerta e de pé. Com isso, queremos mais. Queremos conhecer suas histórias, ouvir suas memórias, ser afetado por elas e fazer outras narrativas emancipadoras, reinventar as verdades, criar outros mundos possíveis. É isso. Que lindo, cara. Como é que segue com a mediação agora? Então, foram várias formas de narrar a pandemia que o observatório né? E com o Márcio... Tá travando um pouquinho, cara. Melhorou? Então, vamos conversar. Voltou. Mas que potente essas falas, né? E vindo de lugares tão diferentes e falando sobre esse mesmo assunto, esse mesmo fardo que a gente tem carregado, né? Durante todos esses meses. E eu espero, assim, que esse encontro seja uma oportunidade também da gente discutir isso e das nossas vivências pessoais, das nossas indignações sociais também, né? E como que tudo isso diz também de uma dor e de números, do que esses números carregam, né? Bem, vamos conversar. Eu vi que aqui no chat começou um papo sobre o que esses dados podem dizer sobre gênero. A primeira pergunta que eu vi que saiu daqui foi da Jade. Se você quiser comentar, Jade, abrir seu microfone, sua câmera. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Não vou ligar a minha câmera porque a minha internet está péssima, sério mesmo, mas vou tentar fazer minha pergunta falada para o professor Márcio. Queria agradecer por esse momento lindo, foi um encontro, né, de diferentes professores, de áreas diferentes, que é muito a cara do que foi e que é o OBESC, né, e foi muito potente, muito lindo, assim, essa construção a várias mãos, né, e essas falas também muito interessantes e muito complementares, né? E a minha pergunta, inicialmente, vai para o professor Márcio, porque eu achei interessante, né, ele falar sobre esse recorte de acometimento mais de mulheres, né, maior de mulheres, e eu queria saber se ele tem algum dado, assim, sobre o tipo de cargo que essas mulheres ocupam, porque eu fico pensando nesse recorte de gênero, né, que, em geral, as mulheres ocupam esse papel aí social mais relacionado ao cuidado. Então, eu fico pensando se poderia ter a ver, né? Mulheres que trabalham como domésticas, né? Que trabalham aí nos serviços de cuidadoras, em outros espaços, na saúde mesmo, profissionais de saúde. Então, eu queria ver se temos algum dado sobre isso, se isso seria mais uma especulação. É isso. Nubia, você quer fazer em blocos ou a gente vai fazendo... Vamos falando, assim, eu acho que dá para ir. Tá, Júlia. Então, assim, eu vou começar respondendo porque eu apresentei, mas queria deixar todo mundo que está aqui à vontade para dizer alguma coisa, caso, enfim, entenda ou conheça o assunto. Essas informações sobre gênero, elas são disponibilizadas ali pela Secretaria de Saúde, né? Mas, como a Carolina apresentou, os dados disponibilizados das pessoas dos casos confirmados de Covid, eles são muito superficiais. Então, a gente não tem acesso à cor, por exemplo, o que eu gostaria muito de ter. Acho que seria interessante ter, não tem. Quanto às mulheres serem mais acometidas, acho que pode ter, sim, uma relação com a questão do cuidado,
Mas também as pesquisas aí de amostragem nacional domiciliar mostram que as mulheres são boa parte das que o IBGE antigamente chamava de chefe de família, né? Agora não existe mais essa terminologia. Bom, pelo menos não existia até o censo de 2010, né? Eu acho que, espero que não retomem. Mas, enfim, com esse caráter de que a mulher é a provedora, enfim, que dela depende a casa e que ela precisa sair de casa para trabalhar. Então, eu penso que pode ter uma relação, sim, com o cuidado, e as mulheres ter um maior número de mulheres no cuidado, e por isso elas serem 54% das vítimas de Covid aqui em São João del Rei, né, nos casos. Mas acho também que podem ser as mulheres que precisam sair de casa para trabalhar no dia a dia, usar transporte público, eventualmente trabalhar na casa de outra pessoa e correr esse risco. Acho que as mulheres ficam mais suscetíveis por isso. E, Núbia, emendando numa questão que eu vi que me fizeram aqui no chat, que está relacionada, que é se nós conseguimos, a gente até tem essa intenção, mas também, mais uma vez, a gente foi, de certo modo, barrado pela disponibilidade de dados, que é fazer um cruzamento entre as informações do setor censitário, número de casos de Covid, com nível médio de renda. A gente gostaria de fazer, mas os dados sobre renda, eles estão muito desatualizados, eles são sobre 10 anos atrás. Então, a gente acha que a informação que a gente vai obter, ela já está equivocada, atrasada, né? Até porque a gente observou, vocês puderam observar aqui na figura também que eu trouxe, que são lugares muito distintos, e não os bairros que têm maior número, né, de casos, eles estão afastados e não necessariamente têm o mesmo perfil socioeconômico. Então, a gente não conseguiu ainda chegar, a gente quer, mas não conseguiu chegar nessa informação. Só complementando, Márcio, que você estava falando sobre os possíveis ocupações dessas mulheres que podem estar sendo mais acometidas. Para Belo Horizonte, por exemplo, no site do coronavirussaude.mg.gov.br, você consegue ver essa estratificação por gênero e por ocupação. E eu não olhei hoje, mas eu olhei no final de semana, e a ocupação que mais estava com infecção naquele momento, e uma coisa muito grande, é os técnicos de enfermagem, os assistentes da enfermagem, depois os enfermeiros, as enfermeiras, que estavam sendo mais acometidos. Eu observei isso, não de uma maneira sistemática, num recorte só, mas eu observei isso. E como que fica clara, né, com a dificuldade de ter esses dados, também deixa difícil toda a organização das ações, né, para de fato propor medidas para... A gente tem que saber o gênero, a gente tem que saber a cor, a gente tem que saber os bairros e as condições dessas pessoas, né, até mesmo para saber as condições de enfrentar essa situação, né, se existem os meios para isso. A Márcia Santos e a Karina de Paula Carvalho também fizeram comentários, assim, perguntas nessa direção. Se vocês quiserem falar, o microfone é aberto, fiquem à vontade. E também temos que a Júlia Agostinho também comentou sobre essa deficiência dos dados e como ela afeta a afetividade das ações. E também temos Ana aqui no chat. Fiquem à vontade para abrir o microfone e comentar mais sobre as perguntas que vocês fizeram também. Eu vou perguntar, então, posso? Talvez para quebrar o gelo das pessoas. O professor fala sem receio, né, gente?
Primeiro, queria agradecer muito a fala de vocês três. Eu acho que essa mesa está sendo muito interessante, porque ela tem as diferentes narrativas, né, que se complementaram, e ao ouvir essa sistematização, essas diferentes sistematizações, na verdade, elas nos provocam também a pensar o tanto de coisas que a gente produziu, que a gente ainda precisa fazer também, né? Então, assim, o trabalho do Márcio eu acompanhei mais de perto e a gente ficou comentando todas as semanas os desafios das curvas e tal. E aí, sim, com a Carol, a gente fez uma reunião, né, Márcio? A gente fez juntos uma reunião com a ciência da computação, que nós dois saímos de lá um tanto, assim, animados e também tentando... Enfim, a minha pergunta vai mais para Carol, que a gente é da área de saúde, no caso, a maior parte de nós que está aqui, e a gente sempre tem essa preocupação mesmo com a questão dos dados, porque uma parte significativa do trabalho dos profissionais de saúde na ponta é coletar dados. Isso é feito no cotidiano do trabalho, né? Tanto as doenças de notificação compulsória, mas a realidade da vida das pessoas, os agentes comunitários de saúde coletam essas informações, né, nas fichas, enfim. Então, isso ocupa o tempo dos profissionais. Agora, me parece, pela sua fala, que desde esse momento até o momento em que a gente pode pegar esses dados e sistematizar para fazer pesquisa, tem acontecido alguma coisa que esses dados não estão sendo organizados, sistematizados, enfim. Então, eles não têm contribuído de maneira eficaz para a gente agora, nesse momento, prever os dados da epidemia, porque como a gente sabia, a epidemia ela ia ser dinâmica e a gente ia precisar dos dados, inclusive, para fechar comércio, abrir comércio. Ninguém imaginou que ia ficar com o comércio fechado 2 anos enquanto a vacina saísse. A gente precisa mesmo de dados confiáveis para a gente ir pensando nas ações, né, de maneira dinâmica. E aí eu queria te perguntar, assim, o que você acha, não sei nem se é uma resposta fácil e tal, se é possível, o que você acha que seria, assim, atribuição da administração pública municipal, o que a gente, como universidade, poderia fazer para a sistematização desses dados, enfim, o que a gente pode fazer para que a gente consiga ter... Tinha uma coisa que a gente conversava, que era a coisa dos dados da locomoção das pessoas, né, os dados... Se tem alguma coisa que a gente possa fazer nesse sentido, se daquela conversa que a gente teve para agora, tem alguma coisa que a gente possa aprimorar, porque é isso, não dá também para a gente tratar essa epidemia como resolvida, ela não está, vai continuar, então a gente tem que continuar pensando, e outras virão, porque a sociedade capitalista vai continuar funcionando do mesmo jeito, os motores que produziram essa epidemia continuarão aí atuantes. Então, o que a gente pode aprender nesse sentido que nos ajuda para a gente se preparar mais? Obrigada, Ana. Então, a gente não conseguiu evoluir muito com os dados, né? Porque os dados são defasados, os dados são mal tabulados, e a agilidade diz muito, né? Então, você vai fazer um modelo, enquanto o cara lá dos Estados Unidos já está vindo com o resultado, né? Já vindo com a vacina antes do seu modelo ficar pronto. De tão difícil que é conseguir esses dados. Acho que, como indivíduo, é muito difícil de ter uma contribuição, né? Porque quem tem que gerir os dados é o governo. O governo tinha que colocar como uma meta naqueles portais de transparência, na divulgação dos dados, uma forma científica de divulgar os dados. Não um banco de dados que você tem que ficar clicando em cada checkbox, em cada abinha, que tem que ser ano a ano, que tem que ser mês a mês, né? O portal da transparência aqui de São João, você já vê isso. Você vai querer olhar um negócio no portal da transparência de São João, você tem que abrir dia por dia, abrir aqueles checklist lá, aqueles combo box, que você abre um monte de mês e você escolhe mês por mês. Como que você faz uma análise automática de uma coisa que você tem que fazer 20 downloads, 24 downloads, se você quiser fazer esse negócio por 2 anos? Né? Então, vai ficar clicando ali, né? Quando a gente fez essa análise de São João, de Juiz de Fora, as de Juiz de Fora, os recuperados, eu busquei no G1, um por um, dia por dia, de 60 dias.
Então, eu fui buscando no G1 e depois a gente viu que o governo assumiu esses 14 dias, que começou a ficar caros os exames, apesar de jogar 6 milhões de exames no lixo, né? Ficaram caros os exames para ver a recuperação e assumiu que 14 dias é a recuperação. Então, eu acho que como indivíduo é sistematizar a forma que não é sistematizar, tem que ter uma alternativa dos dados que o gestor ou a organização dispõe os dados, uma bonita para a pessoa ler, para a pessoa entender, para a pessoa ilustrar o seu artigo, o seu site, e outra que pode ser baixada, que seja um CSV, que é um arquivo texto, né, em colunas, a sua tabela do Excel mais de um formato não proprietário, para ajudar em análises automáticas. Porque um PDF, aí você tem que abrir o PDF, quebrar o PDF com alguma ferramenta, depois, se algum erro tiver, uma coluna fica desviada da outra, os dados vão ficar todo errado. Então, o formato de disponibilização é uma coisa tão simples na hora que você está pegando os dados, mas na hora que chega lá no DataSUS, já está tudo bagunçado. Aí, como o dado não funciona numa ponta, o médico, o outro já desacredita nele na outra ponta. Então, esses dados não vão chegar porque não vão convencer as pessoas de que aqueles dados são importantes de estarem lá. Né? A gente estava mexendo com esse banco de dados SIDARTs aí, e um deles esqueci o nome do banco, é sobre a nutrição da população brasileira, de quem é do CadÚnico. A entrevista com as pessoas que coletam os dados desse sistema, eles se desmotivam pela quantidade de coisas que tem que perguntar e pela falta de efetividade nos dados que chegam no sistema. Então, mas eles são muito úteis. Aqueles indicadores que eu mostrei, tem muito mais trabalhos daquele jeito. Quem financiou foi o Bill Gates, não foi o governo brasileiro. Entendeu? Quem financiou foi a Fundação Bill e Melinda Gates para usar os dados do nosso país, da saúde do nosso povo, para poder criar aquele banco de dados, organizar o DataSUS, que poderia sair organizado, né? Que é um sistema só, é federal. Então, não dá para entender, dá uma revolta. Obrigada. Eu ia dizer isso, assim, que os dados, os que a gente organiza são levantados dia a dia, fazendo essa coisa de abre o PDF, pega o número, cola na planilha. Abre o PDF, copia o número, cola na planilha. E isso já são 9 meses que a gente está fazendo. Aí, todo dia, a cada 3 dias, como o estado de espírito da gente permite fazer também, que às vezes não é bom olhar para isso, né? É um pouco desanimador. Mas a gente tem feito assim. Eu ia dizer que eu acho que tem uma questão de dados nacional que talvez precise essa coisa periódica do censo, a cada 10 anos, ou o IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, mas outros, a periodicidade tem que diminuir, né? A gente não tem um sistema integrado de informações. Então, a gente se vê trabalhando com dados de 10 anos atrás que talvez não reflitam em absolutamente nada a realidade que a gente está analisando, né? Então, para São João del Rei, antes do Reúne, né? Sim, eu dizia isso o dia que essa coisa do São João del Rei tem uma tendência do censo de 2000 para 2010 de envelhecimento. Só que a expansão da UFSJ é 2008, 2009. Então, ela trouxe um contingente de pessoas para cá muito significativo que não estão nem contabilizados aqui ainda. Né? Professores, técnicos, etc., que a gente não conta aqui. Então, isso não digo os alunos porque tem aquela coisa do período intercensitário de 5 anos, né? Então, eles não seriam contados aqui mesmo. Mas, mesmo assim, 10 anos é muito defasado, já estava atrasado, a pandemia acabou de jogar a última pá de cal em cima do censo 2020. Então, a gente não sabe quando a gente vai conseguir acessar dados mais completos. Eu fiquei
muito intrigada com essa questão que acho que a Ana sintetizou bem, que é esse saber todo que a Carol colocou, né? De uma forma tão clara, Carol, assim, de como, pelo menos, a gente começar a disponibilizar os dados num formato mais acessível, público, né? Para a gente começar a linkar, a chegar no nível 5, né? Que seria a meta. Tem tanta tecnologia, e aí eu fico me perguntando como universidade, né? Como que a gente não consegue... Claro que a gente sabe que a gente está sofrendo vários cortes e também descrédito, né, na própria ciência, na própria universidade pública, porque o descrédito também é na universidade pública, né, ela está localizada, né, não é na privada, muito pelo contrário, né. Então, de como que a gente pode se organizar e como que a pandemia, então uma questão de saúde, nos agregou, né, com vários saberes populares, e saberes mais técnicos, como diz a Carol, eu sou das exatas, né, sou da matemática, da estatística, da computação e tal. Então, como que a gente consegue, com a geografia, né, com as letras, com todos esses saberes que a gente agregou aqui, tentar localizar algumas lacunas que a gente possa trabalhar junto, né, então, assim, a Carol acho que já deu uma pista hoje, que e eu achei muito didático que ela falou, PDF, Excel, porque isso a gente entende, né? Mas, assim, depois do Excel eu já perdi, cara, eu vou precisar de outras aulas, mas, assim, como que eu fiquei impressionada que o teu saber, e o saber que o Márcio trouxe, que eu também falava assim, Márcio, mas você conta 1 a 1 todo dia, manualmente, cada casinha, você abre o computador todo dia e faz a varredura manual, eu ficava assim, não é possível, né? E aí agora eu entendi melhor também, porque não tem outro jeito mesmo, se os dados não estão disponibilizados de outra forma. Então, como que a gente, na universidade, a própria universidade, eu fico me perguntando se ela também já usa esse tipo de informação, porque tem hora que eu acho que a gente faz manualmente, todo ano, aqueles relatórios, de pegar o dado no Lattes para virar o dado da Sucupira, para virar, né, um monte de relatório que os dados não estão cruzados. Então, como se apropriar desse saber, né, e auxiliar aí na gestão local, né, claro que tem discussões políticas, né, de vontade políticas das instituições todas, como, né, de ter uma política de gestão de informação, né, como um posicionamento importante aí para a gente avançar como sociedade e como uma discussão de saúde também, né? Foi muito bom isso, assim. De fato, parece muito evidente, assim, na fala de vocês, a importância do cruzamento de dados e do cruzamento de saberes, né, que olham para esses dados, porque de áreas diferentes a gente consegue perceber o que esses dados denunciam sobre a realidade nossa brasileira, né, e as especificidades de cada município, de cada bairro. Chegou uma pergunta aqui no chat do Matheus Rezende, se você quiser falar, perguntando sobre a influência de São João na microrregião. Matheus, está aí? Tudo bem? Gente, eu queria primeiro parabenizar os professores, né? Foi muito incrível, né? Tanto dessa parte sensibilizada dos dados, né? Quanto da sensibilidade da professora Cássia também, que essa perspectiva, né? Mas, enfim, eu queria perguntar isso, porque como eu sou de Resende Costa, eu vejo uma influência muito grande na minha vida. Porque, se eu não me engano, eu posso estar falando uma abobrinha, para vocês me respondem melhor, o Minas Consciente, ele declara que... Eu não estou ouvindo muito bem. Você pode falar isso mais alto, por favor? Tá, estão me ouvindo agora? Tá. Então, eu queria perguntar isso, né, da microrregião, porque, se eu não me engano, a Minas Consciente, ela declara de acordo com a microrregião e não com a cidade, né? E Resende Costa, que é a cidade, né, onde estão meus pais, tem essa preocupação enorme, porque não tem UTI. Simplesmente não existe UTI em Resende Costa. Tem uma aplicação muito grande com essa leva, né, até ideológica mesmo, né, se São João pode, porque Resende Costa não pode, né, e vice-versa. Eu queria saber a que ponto que São João del Rei pode influenciar
né? Tanto no comportamento, né, do comércio, também como no comportamento da própria gestão contra a pandemia, né, de prevenção e tudo mais. Estamos? Acho que eu tive uma interrupçãozinha aqui. Você conseguiu escutar a pergunta do Matheus? Consegui. Matheus, sim, você tem razão, que o planejamento do Minas Consciente ele é feito pelas micro-regiões, né, por grandes regiões. Não existe mais micro-regiões, o IBGE refez isso também. Mas, enfim, por regiões, e Resende Costa é sim influenciada pelas decisões que são tomadas aqui, até porque tem uma questão das regionais de saúde, né? Eu fiz um recortezinho bem São João del Rei, não quis entrar muito no mérito da regional de saúde, mas os casos mais graves dessas cidades menores, Tiradentes, São Tiago, Santa Cruz de Minas e outras, têm que ser atendidos aqui em São João del Rei. Então, faz sentido ter uma preocupação, sim, em relação a Resende Costa. E sim, quer dizer, as decisões estão relacionadas, inclusive, durante um período, os prefeitos dessas várias cidades aqui, do Campo das Vertentes, Barbacena, etc., se reuniram no sentido de tomar decisões que fossem semelhantes no sentido da prevenção e no sentido do isolamento, com destaque para o prefeito de São João del Rei, que sempre era o que queria retomar todas as atividades econômicas, reabrir tudo. Todas as vezes que eles se encontraram para pensar sobre isso, ele insistia muito nessa coisa da retomada das atividades econômicas. Essas reuniões têm divulgação aí na mídia, e era sempre nesse sentido. Eu estou aqui pensando que talvez algumas dessas questões, tem mais gente aqui nessa roda que saiba também, né? Exato, sim. Que tem vários, estou vendo aqui, tem vários profissionais de saúde, professores da saúde, né, que tem uma compreensão do sistema, né, de como que funciona a micro-região, como que é dividido até os próprios recursos. Eu fiquei pensando assim, de como que os conselhos municipais de saúde também conversam, porque o controle social participando também dessa gestão, né, mas não é muito a minha praia, mas tá aí Rosa, Marcelo, Regina, pelo menos algumas pessoas que eu identifiquei aqui que talvez possam, Miriam. Eu vou pedir então um pouquinho a fala, gente, diante aí do que Cássia falou também, mas também por uma questão de tempo, que daqui a pouquinho eu vou ter que deixar vocês aqui, eu vou estar começando a preparar a atividade que a gente vai ter a seguir, né, e aí eu vou sair um pouquinho mais cedo para poder estar me logando lá e a gente ir organizando lá a nossa próxima atividade. Mas, em primeiro lugar, eu queria... Bom, quem não me conhece, eu sou Carmen, né, sou professora também da universidade e participo do OBESC, né. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos 3 palestrantes aí dessa nossa roda, porque foi muito interessante ouvir vocês 3, né. Eu acho que Márcio traz para a gente aí uma coisa que me angustiou durante toda essa pandemia, né, eu sou uma pessoa que vim do campo da saúde coletiva e da saúde mental, são 2 áreas que me perpassam muito em toda
na minha atuação profissional. A gente da saúde coletiva tem esse hábito de pensar as coisas em números, em conexões ali de causa e efeito, de indicadores socioambientais de determinadas coisas, né? Então, a gente pensa um pouco desse caminho. E uma coisa que me angustiou durante toda a pandemia era que eu não conseguia, mesmo sendo uma pessoa interessada nesse campo da saúde coletiva, ter vou desligar aqui esse negócio que está tocando. Ter um panorama que me fizesse entender mais ou menos o que estava acontecendo. Que é isso, a gente ou não obtinha dados, ou obtinha esses dados de uma forma tal que uma coisa que eles não se conectavam para me permitir fazer raciocínios, né? Que eles não permitiam a gente enxergar panoramas, enxergar, ter um olhar um pouco mais ampliado. Era o dado pontual ali. Hoje teve tantos casos, tantos estão internados, tem tantos leitos ocupados, acabou. Fim de papo, é isso que você precisa saber, né? E isso me angustiava muito, porque a gente não conseguia ter esse olhar, e me angustiou, e continua me angustiando muito até hoje, o fato de que a gente também não tem esse olhar a nível nacional, e isso me causa um incômodo extremamente importante, porque, assim, eu entendo que uma cidade do tamanho de São João del Rei não consiga fazer isso, mas eu não consigo entender que um país do tamanho do Brasil não consiga fazer isso. E aí isso me causa eu fico muito tomada por um sentimento muito angustiante, assim, né? A gente se ver diante de uma pandemia, da gente se ver diante de uma emergência de saúde pública, da gente ter recursos, né, aí nos campos científicos, para trabalharmos com muito mais segurança e com muito mais tranquilidade, mas não conseguimos fazer nada disso, simplesmente porque a gente não tem dados que nos permitam fazer isso, né? E Márcio conseguiu trazer um pouco uma sistematização, então a gente, para mim, pelo menos, foi um olhar assim que eu achei que me ajudou a enxergar e pensar algumas coisas, Márcio. E Carolina trouxe uma informação que eu acho fundamental, que é assim, se nós temos a informação e o acesso a ela, é fácil fazer o negócio, fácil entre aspas, né, Carolina, assim, tem toda uma ciência, mas isso é uma coisa que está desenvolvida e que tem caminhos e que isso é factível, né? Então, a gente teria, mesmo aqui na nossa cidade pequena, uma cidade com 90 mil habitantes, a gente teria esse recurso, a gente não precisaria depender de um órgão estadual ou federal, se nós tivéssemos a informação, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Essa mesma dificuldade que vocês trouxeram, a gente viveu na sala que eu coordeno no OBESC, porque ela diz respeito à relação da gente com a gestão da saúde no município. E na nossa sala, no OBESC, a gente também tinha essas dificuldades, né? A Tatiana trabalhou no comitê que fez o protocolo de atenção básica aqui do município para esse período de Covid, e essa sendo sempre uma relação tensa, difícil, atravessada por vais e vens, que a gente não entende bem por que eles estão presentes ali, né? Nós mesmo, trabalhando com capacitação dos profissionais da atenção básica, o tempo inteiro também, a gente lidando ali com alguns momentos em que a coisa flui melhor e outros que a gente sente que tem incômodos, que tem dificuldades. Me parece que um grande nó está nessa questão dessa relação que a gente, universidade, consegue ter com a gestão. E a Cássia trouxe uma coisa fundamental, né, que é a questão de podermos falar sobre as coisas que acontecem, podermos encontrar espaços narrativos para a gente transformar em palavras tudo aquilo que se passa com a gente, porque isso permite um encontro que nos conecta e que nos potencializa, né?
traz aí uma outra dimensão, e uma dimensão que sai dessa coisa do dado, da estatística, né, e entra no campo do humano mesmo, né, assim, aquilo que nos liga pela humanidade da gente, né. Mas eu fiquei pensando muito durante a fala de vocês e depois ouvindo as respostas de vocês aos comentários e às perguntas, e talvez o nosso grande desafio, até porque nós tivemos uma reeleição aí aqui no município, né? Então, vamos ter que conviver mais 4 anos com um grupo que está na gestão, com o qual a gente conviveu aí durante essa pandemia, né? E eu fiquei pensando que talvez o nosso grande caminho a gente conseguir mudar um pouco essa situação tenha que passar pelo campo da política mesmo, né? Então, eu fiquei me perguntando, né? A gente se pergunta o que nós, universidades, podemos fazer para ajudar, para melhorar os dados, para melhorar o acesso. Eu, na minha cabeça, fiquei pensando assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é começar a ocupar os espaços políticos, porque é ali que, no meu entender, estão os entraves. Agora, eu também não sei o quanto a gente, com a característica que a universidade tem, que ela também, de uma certa maneira, nos coloca em lugares, às vezes, um pouco mais isolados, né? O quanto a gente tem essa capacidade de uma ocupação efetiva desses espaços políticos e de transformação deles, né? Então, eu vou estar deixando vocês aqui, mas queria deixar com esse comentário para que vocês possam debater um pouco isso, porque foi o que me veio de mais forte aí durante as colocações de vocês. Agradeço desde já aí a fala de todos, que foi maravilhoso, tá, gente? Tenham um bom segmento. Vocês querem comentar a fala da Carmen, ou querem escutar também o que o Márcio quer falar? E juntar tudo para a gente já ir encaminhando para o final? Núbia, parece que tem outro Márcio inscrito. Sim. É o Márcio, o Márcio Carneiro do Rei. Oi, gente, tudo bem? Posso falar um pouquinho? Tudo bem, gente. Primeiro, eu queria cumprimentar todo mundo e, né, por essa... Não só pela mesa, né, mas pelo evento todo. Eu sou o Márcio, eu sou professor do DESECO, né, do Departamento de Economia, e sou também coordenador de um programa de extensão que tem o nome de Diálogos de Saberes e Práticas para a Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional no território das vertentes. E a gente, quando pensa, né, o território a partir da ideia de desenvolvimento, tendo em conta a noção de segurança alimentar e nutricional, as interfaces, né, dos campos da saúde, da economia, da política, das ciências sociais, elas são assim, muito intensas, né? E uma das questões que surgiu durante esse período, de fato, é o problema dos dados, né? O problema dos dados e a forma como a gente se dá com eles, né? Uma coisa que nesse sentido faz muito sentido é o que como é que é o nome dessa professora que falou anteriormente? Carmen. A Carmen, né? Ela falou, faz muito sentido, né? Por quê? Porque assim, a gente está entre né, formas de perceber a realidade e formas de atuar sobre a realidade. Né? Essas duas coisas é uma tensão permanente entre elas.
E não somos só nós que estamos assim, né? Os outros também, né? E eu enxergo a dificuldade que nós temos de acessar os dados, não só no âmbito municipal, mas no âmbito estadual e federal também, como uma questão essencialmente política. Isso aí é informação, né? Informação que nos leva a entender a realidade e a maneira como ela se interconecta, né? Então, por exemplo, a questão da nutrição, né? A gente sabe, os dados são um pouco relativamente ruins, né? Então, são os dados do CISVAN, mas a gente está vendo, né? O nível de obesidade, pessoas acima do peso, está crescendo em São João del Rei, né? Além, não só aqui em São João del Rei, mas no território como um todo. Além disso, né? As doenças, essas doenças são enfermidades não transmissíveis também, pessoas com dificuldade de acessar renda, enfim, né? São coisas que quando elas são combinadas, elas nos trazem, né, uma percepção da realidade que nos leva a agir politicamente, né? Então, e aí a gente trabalha, né, tenta fazer o recorte, olha, rural, urbano, o recorte de gênero, o recorte étnico-racial, o recorte por faixas etárias, para a gente poder entender isso de uma maneira um pouco mais razoável, né? E aí orientar, né? Ou construir programas, ou construir projetos, propor, né? Construir, eu acho que a gente até é muito criativo, né? O problema nosso é a capacidade de intervir sobre a realidade. É uma questão essencialmente política, né? Aqui em São João del Rei, aqui tinha, até 2014, nós tínhamos o Conselho, até 2016, funcionava aqui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse conselho, ele atuava, né, não só na fiscalização das políticas de abastecimento alimentar, mas também ele contribuía para que elas fossem implementadas. E essa realidade, né, ela se desfez quando esse governo ele assumiu pela primeira vez. E foi uma coisa assim, simplesmente nunca se deu satisfação nenhuma, nada, né? Aqui nós temos uma casa de conselhos, e na casa de conselhos a gente também tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que, aliás, eu sou um membro suplente, né? Mas, desde então, o Conselho nunca foi convocado, né? E eu descobri que, entrando aqui no site da Prefeitura e tal, descobri que foi convocado, foi estabelecido um outro conselho, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, e esse conselho ele tem outros nomes, com outras pessoas e outras associações, enfim, né, existe uma lei que institui tanto um conselho quanto o outro conselho, e tem também o Conselho de Economia Popular e Solidária, né? Essa lei do Conselho de Economia Solidária é de 2013. E a lei em si, né, tanto para um quanto para outro, ela simplesmente não existe, né? Que, assim, ela é ignorada na sua... né, totalmente ignorada. Aí eu fico vendo, né? Como é que a gente pode interferir sobre a realidade? Olha, o OBESC um programa de extensão fantástico. Eu fiz parte da sala de solidariedade durante um tempo, do tempo que ela funcionou, por conta do fato de que no programa de aulas de saberes a gente tem uma linha, um dos objetivos do programa é fortalecer as redes de solidariedade no município. Por quê? Porque é como se a gente estivesse observando como um processo em curso que a gente está passando a constituir, viver num deserto de solidariedade. E esse deserto de solidariedade, você pode ver, desde aquele assassinato que teve, né, assim, lá perto da rodoviária, onde todo mundo estava vendo um sujeito matar o outro,
até a permanência das pessoas em dificuldades. O GT Rua, ele é um exemplo disso, né? E a gente não tem instrumentos para poder fazer com que isso se modifique. Aí eu até gostaria de fazer uma proposta, né? Por que é que a gente, né, que sabe disso, não cria dentro da universidade, com a ajuda, né, do pessoal da matemática, enfim, um departamento de estatística, um departamento, aí vai, né, mas um setor de estatística para poder munir a gente de informações para poder construir propostas e orientar a ação política das pessoas como um todo, né? E da gestão pública em particular. Eu acho que esse seria como se fosse um instituto, entendeu? Um instituto. A gente está aqui agora trabalhando na construção de indicadores de segurança alimentar nacional, para que a gente possa fazer um índice, né? Um índice que abarque os municípios com os quais a gente está trabalhando. Mas essa discussão ela vai do campo da saúde para o campo da política, passando pela economia, pela organização do espaço urbano, pela relação urbana e rural, com uma facilidade incrível. Nós temos que nos dar conta, né? E eu acho que a gente aqui tem um potencial incrível para poder fazer isso. Nós temos, né? E eu acho também que a universidade ela tem condições de apoiar a gente na construção de um instituto, por exemplo, de um instituto de informações estatísticas. E aí eu até queria sugerir, né? Não ficar focado aqui, né? A gente pegar uma perspectiva regional um pouco mais ampla, para que a gente possa se dar mais adequadamente, não só com as questões de saúde, mas com as questões ambientais, por exemplo, e de segurança pública, e da própria organização do espaço urbano, da mobilidade, enfim, né? Mas essa é uma proposta, eu acho que, já que a gente está falando disso, eu acho que é um bom lugar e uma boa possibilidade de a gente conversar sobre a efetividade disso. É mais ou menos. Obrigada pelo comentário, Márcio. Fica aí aberto aí para comentarem a fala do Márcio e da Carmen. E aí já peço também para que vocês encaminhem uma fala de fechamento, que a nossa programação segue. Tá. Eu queria, então, comentar um pouco e já finalizar também isso que o professor Márcio está dizendo foi uma provocação durante toda a pandemia, professor e colegas que estão aí, nesta grande roda, acho que quase 70 pessoas passaram por aqui, que legal, né? Durante o ensino remoto, a questão de ter suspendido as aulas e a gente ter se mobilizado em torno da saúde coletiva, da saúde pública, da pandemia, provoca a gente a pensar a própria organização da universidade, né? Porque esse projeto só foi possível com a força que foi, porque a gente ficou com aulas suspensas até setembro. E a gente quis continuar os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão, né? Então, eu acho que isso é um diferencial. E aí, aquilo que... Eu sou da psicologia e transito na educação e na saúde, né? Então, eu estudo um pouco de educação, de universidade, currículo. Então, aquilo que eu lia lá sobre pedagogia de projetos, eu acho que a gente viveu um pouco, que é uma organização em torno de um projeto, onde os saberes estão ali colocados em diálogo em torno daquele objeto que a gente está se debruçando, né? E a universidade não é organizada assim. Ela é organizada por saberes disciplinares, e eu acho que isso é um grande problema, para, de fato, a gente construir essas conexões que o professor Márcio está propondo aqui, e que a extensão nos convoca constantemente, a pesquisa também, e por que não o ensino, porque nós vamos trabalhar com outros profissionais, nós estamos formando profissionais para trabalhar com outras pessoas, né, com outros
ocupações e outras. Então, acho que tem uma questão de base aí, que a organização por departamento, que serve a cursos e que é organizado por disciplinas e profissões, restringe muito essa possibilidade. Mas eu acho que essa é a grande aprendizagem, eu acho. Para mim, do observatório, foi a possibilidade de construir saberes e ações num coletivo multi-intertrans, né, disciplinar aí. E aí, como que nós vamos levar isso para conseguir abrir outros espaços, né? Então, acho que essa é a grande aprendizagem para mim, que estou compartilhando com vocês, para a gente não deixar morrer, né? Porque junto é que isso continua vivo, né? Obrigada por essa roda. Sim, ia dizer que para mim também, acho que o observatório foi a primeira grande experiência interdisciplinar que eu tive, um exercício mesmo de diálogo com outras áreas de conhecimento e um diálogo com outras formas de fazer pesquisa e com outras formas de olhar para o mundo, e é muito enriquecedor, e tem sido. Eu acho bastante interessante que o observatório agora se formalizando, né, talvez possa abarcar de fato, acho que foi a própria Carol que escreveu isso aqui, um lugar onde a gente consiga organizar informações e organizar dados e se estruturar e pensar um pouco fora dos nossos departamentos e das burocracias do cotidiano, e poder pensar em ações de planejamento, inclusive auxiliar, né? Mas numa conversa, aí com a fala da Carmen também, e com um princípio filosófico, existencial, eu acho também que a gente tem que estar munido das informações também para pressionar a ação do Estado em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, para que ele faça o seu papel, para que ele cumpra o que a gente espera dele que cumpra. Então, que oferte saúde de qualidade para as pessoas, que oferte educação para as pessoas, enfim, que a gente esteja munido das coisas para saber o que está dizendo, mas para que a gente possa também articular com outras esferas que são as responsáveis de fato, porque mesmo nós, como universidade, a gente tem uma limitação na ação, né? Então, essas esferas mais abarcativas, o município, o Estado, que possam cumprir de fato o que se espera deles, inclusive lá na Constituição, né? O que está escrito no papel, enfim, não é que a gente está cobrando uma coisa irreal, a gente está cobrando que se cumpra o que se espera do Estado, que é saúde para toda a população, educação para toda a população, e assim vai. Agradeço a todas as perguntas dessa conversa também, e fico à disposição para quem quiser me encontrar. Por enquanto, por aqui. Tá bem? Eu queria agradecer a participação, pelo convite, né, e a Márcio e a Cássia pela participação. O Márcio falou aí o nome do banco de dados que eu estava tentando lembrar aí, da ponta de cá, né, é o Sisvan, né, e quando a gente está fazendo esses trabalhos para levantar informações em cima dos dados, a gente vê que é proposital. Que o governo, você acha assim, o governo não está nem aí para os dados. Não, o governo não quer que você saiba informações sobre os dados, ele não quer que você estratifique os dados, ele não quer que você conheça a cor das mortes, ele não quer que você saiba informações sobre quem está ficando obeso, ele não quer que você saiba disso, porque se souber e houver uma pressão, ele vai ter que se movimentar. Então, quanto menos a gente souber, menos eles terão que fazer, menos eles vão ser pressionados. E eu acho que a ideia desses dados não é assim, uma falta de tecnologia do terceiro mundo, não é nada disso. Nós temos o sistema bancário mais inteligente do mundo, temos o sistema de votação mais ágil do mundo e não sabemos os dados da saúde da população por pura vontade de que não seja sabido, né? Então, eu acho que a gente pode pensar nisso numa forma lá no Observatório Urbano, aqui no OBESC, do que a gente conhece, do que a gente
consegue levantar, de linkar isso tudo e facilitar o estudo, pelo menos de São João, né? A gente começa em casa, né? E dá um exemplo, né, para outros lugares. Então, a gente está numa universidade que é grande para o tamanho da cidade, né? E acho que a gente consegue fazer muito pela cidade, se a gente conseguir organizar os dados e se organizar de forma interdisciplinar, que é completamente minado pelo nosso sistema também, né? CAPES, CNPq e nossas regras produtivistas de pró-reitoria de pesquisa, de quais, de que tira a gente dessas oportunidades, mostrando que a gente tem que atuar onde o nosso qualis é bom. A gente tem que escolher a área que é nossa pesquisa. Não existe isso, né? Existe uma pesquisa em saúde pública, em dados, que vai contribuir principalmente onde? Não interessa, vai contribuir para a ciência. Então, acho que fazer essa estratificação diária também é ruim, né? Acho que isso mina muito as nossas possibilidades. E a nossa carga de trabalho também, né, Cássia? Online ficou possível e durante o ensino remoto voltou a ser impossível, porque está muito pior do que presencial. Então, fica aí meu choro do ensino remoto presencial, que eu estou tirando os cabelos aqui. E muito obrigada de novo, e não vou me alongar não, porque eu já falei demais. Obrigada. Obrigada pelas falas de todos, por todo mundo que participou no chat, que passou aqui por essa roda e fez as suas contribuições. É um papo que rende bastante, né, que a gente poderia estender, de preferência se tivesse um café, um pão de queijo, um abraço presencial, mas, né, a gente vai seguindo juntos, à distância, mas ainda juntos. Eu acho que é tudo isso que o ABESC tem representado para mim e para muitas pessoas que fazem parte desse projeto. O texto da Cássia simboliza muito todas as emoções que a gente tem vivido, né? E eu acho que esse caminho é um pouco mais fácil de ser trilhado quando a gente caminha junto, né? Para fechar, eu queria lembrar de uma frase que um entrevistado aqui de um dos bairros da cidade comentou sobre o que era, né, o coronavírus. Ele dizia que era um bichinho que a gente nem enxerga, que mexeu com tudo e que tirou o trem do trilho. Eu acho que o trilho já descarregou há muito tempo, né? Os dados ocultos, quem morre, quem é escolhido para ser morto, né? Os ataques à universidade pública, ao nosso sistema público de saúde, já está aí há tempos, né? É a política que tem sido vigente. Então, espero que o nosso trabalho, assim, ecoando a fala do professor Zé ontem, nosso trabalho micropolítico carrega essa potência de a gente continuar nesse debate, da gente continuar articulando ações coletivas para tentar mudar esse cenário. Muito obrigada a todo mundo que participou. A nossa programação segue. Agora está começando a oficina de yoga com a Marta, e depois a gente ainda tem mais uma roda, uma discussão sobre a solidariedade enquanto potência de transformação, que vai começar às 5h20, pode ter um pouquinho de atraso por conta desse daqui, mas lá por 5h20, 5h30, a gente também tem outra roda. Eu espero que vocês sigam acompanhando aí e aproveitando o evento. Um abraço protetor à distância. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi lindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.